Amados, a palavra aqui nos fala, no versículo 6, Paulo dizendo na carta aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria, e o interessante é que Paulo estava preso. Paulo sentia alegria até nos seus momentos mais difíceis. E ele diz aqui à igreja de Filipos: e estou convencido que aquele que começou em vocês a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Nós, às vezes, até pensamos em desistir na caminhada cristã, pensamos que Deus já não cumpre mais as promessas dele na nossa vida, que tudo já está perdido. Muitas vezes questionamos a Deus perguntando: Deus, cadê aquela promessa que o Senhor me prometeu há tantos anos e eu não vejo se cumprir na minha vida? Tudo parece que está dando errado, tudo parece que a minha vida está indo para um poço sem fundo. Mas o Senhor aqui, Ele garante: aquele que começou em vocês a boa obra, a completará. Em outras palavras, Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação. Vou ter que me envolver aqui, pastor, não aguento ficar parado. Deus não perdeu o controle da situação da sua vida. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ah, mas eu tenho medo de me desviar. Você não vai se desviar da igreja. Deus te preservará. Não é pelos seus esforços, é pela graça de Jesus Cristo. E Ele vai te preservar na presença dEle, mesmo sofrendo, mesmo chorando, ainda que venha sofrimentos, ainda que venha coisas para te fazer negar o nome de Jesus. Deus não vai deixar você cair, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E aquele que começou a boa obra, Ele há de completar. Se Deus te prometeu na sua vida que você vai longe, você vai longe. Somente creia. Jesus, em Marcos 9, 23, ele responde àquele homem que diz assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça, tenha compaixão de nós. Jesus pergunta assim: se podes? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Aleluia, verdade. Versículo 27. Só uma coisa: comportem-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, indo vê-los ou continuando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando com uma só alma pela fé do Evangelho. Glória a Deus. E que vocês não têm medo dos adversários. O que para eles é sinal de perdição, para vocês é de salvação. Amém. E isso provém de Deus. Andar digno do Evangelho de Cristo. Hoje é moda dizer que a pessoa é cristão. É moda dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas se a pessoa ouve... Posso pregar? Falar aqui? Deus. A pessoa ouve música do mundo. A pessoa ouve música do mundo. A pessoa anda na comunhão do ímpio. A pessoa anda com o ímpio. A pessoa ouve música do ímpio. Assiste coisas de ímpio. Hoje em dia tem até cantores seculares que dizem que são evangélicos. Meu Pai. É verdade, fala a Deus. E cristãos que têm vivido uma vida toda desleixada. É verdade, fala a Deus. Às vezes é triste para nós ouvirmos pessoas que dizem assim: eu não aguento orar 5 minutos. Eu não aguento orar 5 minutos. Você pede para a pessoa ler a Bíblia, eu não entendo. Você pede para a pessoa orar, eu não aguento orar 5 minutos. Eu não aguento falar, eu gaguejo, eu tremo. Jejuar, já é mais difícil jejuar. Porque já nos primeiros 15 minutos a fome já bate. Se santificar é difícil. É assim mesmo, fala a Deus. Mas a palavra diz aqui: comportem-se de maneira digna do Evangelho. Não é para você ser santo demasiadamente, mas você viver em santificação. É claro que Paulo aqui não está falando para o povo virar fanático, não. Mas as pessoas viverem de maneira digna, para que quando o mundo lá fora olhar para nós, o mundo vê que em nós há uma diferença, Eita Deus. que nós não somos iguais a eles. É assim mesmo. Hoje em dia
Está muito... é complicado. E Paulo continua dizendo: assim, indo vê-los ou continuando longe, eu ouço dizer que vocês estão firmes num só espírito, lutando juntos. A igreja tem que andar em unidade. Assim como o nosso corpo tem vários membros e todos trabalham para o funcionamento do corpo, nós temos que trabalhar juntos. Aleluia. Não tem espírito de competição. É verdade. Um falar, eu sei cantar melhor do que o outro, ou eu sei pregar melhor do que o outro. Não, a gente tem que ser humilde. Aleluia. Fala Andar em unidade, Aleluia. lutando juntos, Glória a Deus. com uma só alma, pela fé do Evangelho. Amém. O mundo precisa ver que a igreja é unida. Aleluia. O reino das trevas lá fora, até eles vivem unidos para tentar destruir a igreja de Cristo. E nós muitas vezes vivemos divididos. Hoje falava com o pastor Godoy, enquanto estava chegando aqui, o negócio da placa da igreja. E ele até brincou. Vou colocar a placa dentro da igreja. Aleluia. As pessoas brigam por causa de placa de igreja. Ah, porque eu sou da igreja A, porque eu sou da igreja B, porque a minha igreja salva porque a minha igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra fala, a minha salva porque batiza em nome de Jesus. A outra fala, a minha só salva porque a minha batiza em águas correntes, a sua batiza no tanque. Outra fala que é da questão da Santa Ceia, do arrebatamento, e por aí vai. É tanta contenda, quando nós deveríamos nos unir para pregar a palavra, pregar o Evangelho. É, Deus. Eu sei que essas palavras não é o que você queria ouvir, mas é o que a igreja precisa ouvir no dia de hoje. Aleluia. Glória. Aleluia. Versículo 28. E que vocês não tenham medo dos adversários. Não devemos ter medo do nosso inimigo. É verdade. Na oração, repreender todo o mal que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa. Deus colocou aqui nos joelhos de cada pessoa aqui a graça de orar e defender a sua família de joelhos. Glória a Deus. Deus colocou na vida de vocês a fé para clamar pela sua casa, pela sua família. Muitas vezes, creio eu, que tem pessoas aqui que têm familiares na casa incrédulos como eu tenho, e as nossas casas só estão de pé porque nós estamos de joelhos. Glória a Deus. E nós não temos tido medo do adversário, mesmo com tantas retaliações. Aleluia. Deus está nos sustentando, pois Deus concedeu a vocês a graça em relação a Cristo, não somente de acreditar nele, mas também de sofrer por ele, enfrentando o mesmo combate que viram em mim e que agora ouvem de mim. Quando nós viemos para Cristo, a nossa vida não se torna mil maravilhas, nossa vida não se torna um mar de rosas. Como Paulo diz aqui, pois Deus concedeu a vocês a graça em relação a Cristo, não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele. Aleluia. A vida cristã envolve carregar a cruz, renunciar muitas coisas por amor a Cristo. A igreja hoje se tornou um lugar que é triste dizer, e se a gente fala contra ainda, as pessoas torcem o nariz, mas a igreja se tornou um local que as pessoas vêm para buscar, eu vou ter que falar, buscar, quando diz assim, eu vou lá ouvir algo da parte de Deus, a pessoa, você até pensa, a pessoa vai para ouvir a pregação, mas não. A pessoa fica apreensiva, ansiosa, passa logo esse momento da pregação, chega a hora das revelações logo, chega a hora das revelações, que Deus vai falar, que Deus vai falar. Aleluia. E as pessoas vêm vai pedir carro, para pedir casa para Deus. Peça em secreto, o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. E não corra atrás de pessoas que vão ouvir da sua vida e vão sair contando para os outros aí afora. Porque tem muitos desses, a pessoa chega numa determinada pessoa e diz assim, olha, eu estou passando por isso, isso e isso, você pode orar por mim? Aí aquela pessoa inventa uma revelação, inventa uma profecia e depois sai espalhando a vida da pessoa para os outros.
Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que havendo Deus falado pelos profetas, hoje Ele fala pela palavra. A Bíblia é a maior revelação que alguém pode ter. Glória a Deus. A Bíblia é a maior revelação que um ser humano pode ter. O maior profeta é Jesus Cristo, a maior revelação é a palavra. Se nós tomarmos posse do que está na palavra, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vocês são mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tome posse dessa palavra. E para concluir, portanto, se algum apelo existe em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão de espírito, se existe alguma ternura e compaixão, completem a minha alegria, tenham o mesmo sentimento e o mesmo amor em harmonia, com um só pensamento. Amem uns aos outros. Aleluia. Se você vê seu irmão necessitado, seu irmão precisando de ajuda, não somente ajuda material, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é ajudar, socorrer, mas espiritual também. Se alguém disser, irmão, ore por mim, não negue oração, ore por aquela pessoa, apresente aquela pessoa em oração. Se alguém te pedir ajuda, prega para mim, fala de Deus para mim, não negue. Ame ao próximo, pregue a palavra para o seu próximo, ore pelas pessoas, ame as pessoas, demonstre o amor pelas pessoas, pregando o evangelho para elas. Aleluia. Ame a sua congregação, ame o seu pastor, honre o seu pastor, valorize ele, porque nas madrugadas ele tem chorado, orado pela sua alma. Glória a Deus, é verdade. Hebreus 13, 17 diz: obedecei os vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. No dia do acerto de contas, no dia do juízo final, o pastor desce e vai ter que prestar conta das almas. E nós temos que amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, mesmo que um seja diferente do outro, mesmo que um seja mais alegre, o outro tenha uma carranca mais fechada, mesmo que alguém saiba falar bem em público, o outro já não saiba falar muito bem. Alguém sabe cantar bem, outro canta desafinado. Mesmo assim, tendo diferenças no corpo de Cristo, como Paulo diz aqui, completem a minha alegria e tenham o mesmo sentimento. Vamos viver em unidade. Glória a Deus. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando e essa pandemia é um sinal claro da volta de Cristo. É um sinal de que a igreja está indo para casa. Nunca na minha vida, com 24 anos de vida, eu nunca fui para a igreja de máscara, e creio que os irmãos também nunca. Isso é algo que nos assusta, mas a palavra nos fala, Jesus falando para os discípulos, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E breve isso que o mundo escarnece, isso que o mundo escarnece e diz: Jesus não vai voltar, esse negócio de Jesus voltar é mentira, porque desde que é mundo está falando que Jesus vai voltar, Jesus não volta. Os acontecimentos, cada vez mais as catástrofes estão se multiplicando. Mas a palavra também garante uma promessa: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Compartilhe um versículo no WhatsApp, compartilhe um versículo nas redes sociais, leve a palavra. Nem que seja por um versículo, por uma oração, por um devocional da Bíblia, que vem um vídeo, um áudio, um louvor, envie, ganhe uma alma. Você não sabe como uma alma é tocada quando recebe um louvor. E Deus conta conosco para levar esse evangelho, levar essa palavra e ganhar almas. Como em João 4 diz: levantai os vossos olhos, porque os campos já estão brancos para a seara. Jesus está voltando.
E é tempo da igreja se unir em unidade, em fervor, ser mais fervorosa na oração e buscarmos um avivamento verdadeiro da parte de Deus, para que Deus venha a inundar o seu povo com o poder do seu Espírito Santo. Amém? Passei um pouco do tempo aqui, os irmãos me perdoem.